A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando atualmente o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós continuamos no capítulo de número 1, Renovação, intitulado Renovação, e nós estamos, e no programa passado comentávamos sobre o que o André Luiz está relatando para nós dos seus sentimentos, né? Após o acontecimento lá e de que ele vira a esposa casada novamente. Foi o grande teste para ele. E a ex-esposa, né? Porque agora ela está viúva, então casada novamente. Então, ele fala dos seus sentimentos e dentre o que ele narra no programa passado, nós comentávamos sobre o que ele já agora consegue observar, que ele não conseguia, a questão da natureza, dizendo para nós, no ensinamento que ele nos traz, que toda a beleza está em volta de nós, sempre esteve, basta que nós tenhamos olhos de ver, né? E os olhos de ver, ouvidos de ouvir também, no sentido de que foquemos também nas criações divinas. A Tereza lembrou o dizer do Papa Francisco. Papa Francisco atual, né? Dizendo que a gente não pode perder o hábito de nos encantarmos com Deus e com a natureza. Através das suas obras, né? Porque a obra divina é a obra da natureza, diretamente. É claro que tudo é obra divina. O homem pode inventar uma máquina, mas quem deu a inteligência é o homem, a oportunidade dele ser inteligente, evoluir até agora para fazer aquela máquina é Deus. Então, a obra divina, né? Então, falamos nisso. E é o que ele relata aqui, preocupado com ele mesmo que ele estava enquanto estava em nosso lar trabalhando. Falamos da questão de número 914 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta quando é que o homem vai poder extirpar de si o seu egoísmo, né? Tirar, ser uma pessoa que é tão difícil isso. E o Espírito responde que à medida que se instrui, que o homem se instrui acerca das coisas espirituais, ele vai dando menos valor às coisas materiais. E aí é o que acontece com o André Luiz, a instrução dele, o conhecimento que ele teve até agora, do esforço que ele fez, mesmo que tenha tido interesse desse esforço, havia um interesse de rever a sua esposa, mas o esforço nosso, em qualquer situação de aprendizado, ele não se perde. É bagagem que fica conosco para sempre. E através disso ele começa a sua transformação. E agora nós vamos continuar no parágrafo de número 15, né? 15, aprazia-me. Continuando, André Luiz relatando. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Então ele se comprazia, enquanto estava no nosso lar trabalhando, ele está confessando aqui qual era o sentimento dele lá. Enquanto trabalhava nas câmaras, enquanto atendia as pessoas, ele não ficou parado remoendo pensamentos. Ele foi remoendo pensamentos trabalhando na atividade. Isso é outro ensinamento para nós, que nós não consigamos ainda nos despojar das reminiscências da nossa vida que passou, ou de algum abandono que a gente teve, ou de alguma coisa que aconteceu conosco, de alguma ferida que alguém causou em nós, mas que nós não fiquemos ali no leito deitado e lamentando. Ele fez isso no trabalho. Isso é outro ensinamento. Então, mas está errado. Mas está errado. Porque a gente não pode. Porque ele diz, ele sentia prazer. Era um prazer tóxico. É um prazer tóxico isso. Então, isso é um alerta para todos nós. A gente tem que evitar, né? Tudo bem, ele fez trabalhando, mas ele mesmo diz, ele fez errado. Porque se a gente viver fixado no passado, a gente daqui a pouco desenvolve uma depressão. Porque a nossa mente fica presa àqueles fatos que aconteceram. E quando isso passa a ser prazeroso,
não é? Aí você já tem que procurar ajuda terapêutica, porque você, né, você tá aquilo que geralmente nunca são as coisas boas que a gente lembra, né? Geralmente são os acontecimentos tristes, os desencantos. Então, e geralmente, não é, a gente escuta os psicólogos falando, os estudiosos, que as pessoas que têm esse comportamento, elas gostam de se vitimizar. E em lembrando isso dá um prazer muito grande para elas, porque elas fazem isso, muitas das vezes é para chamar atenção, não é? Às vezes é para se autopunir, porque o próprio comportamento fez parte daquela situação do passado, o comportamento equivocado. Então, esse é um prazer que todos nós devemos evitar, é um prazer tóxico, é um prazer equivocado. A coisa aconteceu, e tem até um ditado popular que realmente ajuda nessas horas. A hora que a gente começar a criar esse hábito de só pensar no que aconteceu, a gente lembrar que o pessoal fala que viver de passado é o museu, que vive de passado, Quem vive né? do passado é museu. É museu, porque até para você entrar no museu você tem que pagar um dinheiro, e eles é que vivem do passado, porque eles se sustentam através das coisas que já aconteceram. Então, nós temos que nos vigiar para que esse comportamento não faça parte do nosso dia a dia. Lógico, uma hora ou outra a gente lembra. Aconteceu, a gente, graças a Deus, não está com Alzheimer, a gente lembra, não é? Então, mas não começar a sentir prazer e ter essa necessidade de todo dia estar relembrando. E o cúmulo é quando a pessoa começa a verbalizar isso. No caso dele, não acontecia. Não acontecia. Mas ele sentiu prazer e ficar pensando, porque ele quer se sentir, porque a pessoa quer se vitimizar. Mas quando isso já raia pela verbalização, a coisa já tomou um rumo, não é, de difícil volta. Você realmente vai ter que buscar ajuda, porque todo dia ela vai falar a mesma coisa, e isso faz com que a pessoa paralise, porque ela só está vivendo. Isso a gente pode observar, essa análise, o próprio André Luiz, vai trazer para a gente no livro No Mundo Maior, quando o Calderaro diz que a nossa mente ela é comparada a um castelo de 3 andares. Não é que a parte de baixo, que o sótão, é o nosso passado. A parte térrea é o nosso presente, e a parte superior, falei errado, é o porão, que é o passado. O sótão que é o futuro. Então, a pessoa, ela precisa transitar entre os 3, mas não se fixar num. Porque aquele que só se fixa no futuro, ele também vai viver numa eterna ansiedade. Aquele que ficar só no passado, uma eterna depressão. A gente tem que viver o presente, e podemos, de vez em quando, transitar num e no outro. Porque viver sem esperança ninguém pode. É o futuro, não é? Mas ficar, como ele diz aqui, sentindo prazer nas coisas que passaram no passado, sentir prazer nessas lembranças, isso realmente não é saudável mentalmente para ninguém, nem espiritualmente falando, né? Esse é o problema. Não é que, como a Tereza falou, não é que nós vamos esquecer, não é isso. Até é bom e é necessário que não se esqueça, porque serviu de aprendizado, é diferente. Isso. Mas se com prazer, porque é aquilo, é o autêntico vitimismo, né? Sim. Mas ele venceu isso também, conforme nós vamos ver aí posteriormente. Então, continuando. Estimava, aí que é o pior. Olha o que ele está falando. Além de se comprazer, o que ele vai falar? Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores,
Então, o que ele está dizendo? Além de se comprazer, quando alguém narrava alguma coisa parecida de uma tragédia, aconteceu isso comigo, ele gostava disso, de ouvir isso, né? Ele estimava, isso mesmo, coitado, ele devia incentivar a pessoa ainda. De certo, aí lembrava, e se embriagando disso, ele tinha a perspectiva de se agarrar novamente lá ao lar dele, a parentela, valendo dos laços inferiores do egoísmo. Aquilo, foi o grande teste. Voltando aqui, esse parágrafo, início, a gente volta o raciocínio lá no final da obra Nosso Lar. Quando ele viu a esposa lá, casada novamente, no dia que o segundo marido estava doente, né? Ainda pior ainda. Foi o grande teste que prepararam para ele. Mas se prepararam para ele é porque ele tinha capacidade de sair. Porque Deus não dá o jugo maior do que a gente possa carregar. Nós possa carregar, seria injustiça. Deus não faz isso. Então ele foi o grande teste, ele sabia, e os espíritos sabiam que ele podia sobressair. Então ali, ou ele ia voltar para o Nosso Lar, ou ele ia virar obsessor, que é o que ele está falando aqui. Laços inferiores, através de laços, ele ia se agarrar novamente através de laços inferiores de egoísmo, né? Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna, que é que ele falou anteriormente. Deixou de ser fofoqueiro. Fofoqueiro, ele continua. Graças a Deus ele é um repórter, né? Vamos botar uma coisa mais bonita, não é fofoqueiro, ele é um repórter. Ele é um repórter, Perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna, que é que ele falou anteriormente, a necessidade da conversação espiritualizante. Isso aí, gente, é um hábito, isso aí é um ensinamento para nós treinarmos, criar esse hábito, porque esse vício das paixões por tudo, qualquer coisa, no caso aqui pela conversação menos digna, é uma coisa que a gente se compraz, que é o que os espíritos responderam a Allan Kardec também na pergunta 911. É que a pergunta de Kardec é essa: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Mas não é, os espíritos vão responder a Kardec que a pessoa diz assim, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Então, essa questão da paixão é sempre o hábito que a gente tem que adquirir. A paixão por coisas menos dignas. A gente tem que adquirir hábito de paixão de coisas mais dignas. Isso é o que eu estou dizendo. A gente não querer largar as paixões menos dignas. É isso. A paixão. Jesus é apaixonado por nós. Sim, graças a Deus, não é? E é até isso. hoje. Então, é isso. Então, não é. Sei como não, então, mas é. Mas ele perdeu totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Quer dizer, a fofoca, não queria saber quem foi, rapaz. Todo mundo que chegava, ele devia querer saber. É aquele caso daquela moça que ele encontrou lá, a camada, nas câmaras, que ele abusou dela, encarnado. A Márcia, agora eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome dela agora. Não me lembro a memória. Mas ele a encontrou lá, a camada, nas câmaras. Mas aquilo foi uma coisa programada para ele, ensinamento para ele. Ela contou a ele o que aconteceu, ele procurou saber e tal. E nós vamos ver posteriormente, nas obras de André Luiz, e já nesse livro aqui também, casos que são relatados do comportamento das pessoas, porque servem de lição para nós. Aí é diferente. Ele não está querendo o intuito de fofocar, né? Mas popularmente falando é isso. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Então ele está se educando quanto a isso. Se educando. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que poderia ser útil. E essa frase aqui a gente até sublinhou. Desejava saber em que posso ser útil. É bem o que nos remonta à parábola em que Jesus conta do bom samaritano, em que o homem estava caído na estrada que vinha de Jerusalém até Jericó. E o homem estava caído. E o samaritano, propositalmente, Jesus coloca o samaritano ali, né? Porque ele era aquela coisa de inimigo dos judeus, e estava lá todos os doutores da lei ouvindo Jesus. E aí o samaritano não pergunta quem é, de onde veio, o que ele estava fazendo ali.
que história era aquela, por que aconteceu, qual era a religião dele, qual era a sua cor de pele e tal. Não vem nada disso. Ele ajuda. Ele ajuda e acolhe aquele homem. E faz o que a parábola conta. Então, é bem o que nos remete aqui. Doutor Bezerra de Menezes fala que socorro muito discutido, ele chega atrasado. Quando a gente fica elucubrando muito, querendo saber muito, a ajuda demora demais e pode, de alguma maneira, não surtir o efeito que era desejado. Então, agora o André Luiz, ele abandonou esse vício que ele tinha, o vício da curiosidade mórbida. Porque, lógico, a curiosidade é uma coisa sadia. A pessoa que não é curiosa, ela não tem estímulos, não é? Ela não tem muitas perspectivas, ela é muito acomodada. Mas o problema é quando essa curiosidade ela se torna viciante. Tudo, ele, não é? Como ele mesmo relata, ele queria saber os pormenores da dor dos enfermos que chegavam. Lógico, todo mundo que chegasse às câmaras de retificação em nosso lar, todos que chegavam lá, estavam com problemas. Com certeza usaram mal os dons divinos, não é? Se atrapalharam na encarnação, perderam oportunidades, porque senão não estariam lá. Mas ele não se satisfazia com essa noção que todos tinham ali nas enfermarias. Todo mundo sabia que quem chegou a nosso lar na condição de ir para as câmaras de retificação são espíritos muito comprometidos. Essa informação para ele não bastava. Ele queria ir além, ele tinha esse vício, né, de querer saber o porquê disso, porquê daquilo, a reação, qual foi, que não foi. Então ele agora está relatando para a gente que esse vício estava aos poucos, né, como ele mesmo disse antes, aos poucos ele estava sendo controlado. A curiosidade não vai acabar, a gente vai ver até pela própria obra, a curiosidade dele nunca vai acabar, porque ele sempre quer saber o porquê disso, o porquê daquilo, mas não é mais o vício, né? A gente tem que lembrar disso. A curiosidade é uma coisa sadia, né? Até importante para o ser humano, mas o problema é quando isso se torna um vício. E às vezes nós religiosos, seja de qual religião formos, nós temos que ficar atento, porque eu conheço pessoas, né, e eu procuro também me vigiar nisso. Eu quero orar pela pessoa, mas a pessoa fala assim, eu quis saber porque eu quero orar por ela. Mas será que só você mentalizar a pessoa e não pedir a Deus por ela não basta? Então, às vezes a pessoa ela fica indagando muito e ela vem com a desculpa, mas é para eu orar por ela. Mas para você orar por alguém, fazer uma prece por alguém, você não precisa fazer uma investigação do que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. É simplesmente mentalizar e saber que ela está sofrendo, motivo tem, Deus sabe. Porque senão a gente pode entrar numa dessa, né, num discurso de que, não, eu tenho que saber as coisas que é para orar melhor. Sabe? Então a gente tem que se vigiar muito. Se a gente quer orar pela pessoa, e se a pessoa não nos conta, pode orar por fulano? Posso ou não posso, né? Vai depender de cada um, da decisão de cada um. Mas nós não precisamos entrar em detalhes, porque não é necessário. Se ela está sofrendo, o motivo tem, Deus sabe, ponto. É isso que o André Luiz está falando aqui pra gente. Então ele tinha esse vício dessa curiosidade, que não é saudável. Mas agora ele já entendeu. Chegou na Câmara de Retificação, tá doente, tá com problema, vamos ajudar. A gente vai ao espírita, né, propriamente, tem muita gente que nos escuta que não são espíritas, mas vamos supor, o espírita tem o hábito de auxiliar no passe, transmissão de energia.
e a gente tinha convidado a dar passe em alguém, na casa de alguém, porque se alguém não pode andar, não pode ir à casa espírita, não pode ir à casa religiosa. E aí a pessoa vai. E a pessoa é diabética, já perdeu um pé. Lembrei disso agora. A pessoa perdeu um abraço, ou está com um problema. Não nos cabe julgar de maneira nenhuma por que a pessoa está ali. E nem querer perguntar. Agora, eu estou falando isso, mas eu propriamente, Marco Antônio, e muitos de nós, daqueles que estão nos ouvidos, tem que fazer um esforço para não pensar nisso, porque naturalmente a gente vai querer julgar. Por que essa pessoa chegou a esse ponto? Mas será possível? Não cabe a nós julgar isso, não é problema nosso. Porque e outra coisa, é o que Jesus pede, não julgueis, porque na medida que a gente julgar, vai ser julgado. E seremos julgados porque temos muita falha. Ele pode ter errado ali e errou. Claro que ele pode não, errou naquela conduta que chegou àquele ponto, e nós? E as outras condutas nossas, milhões. Então, é isso que o André Luiz está passando. É desejar saber onde pode ser útil. E na parábola do bom samaritano, só um pouquinho, lembrando que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, parágrafo 33 a 35, esse detalhe de que Jesus conta o seu ensinamento, dizendo que ajudou o homem caído sem procurar da sua procedência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Allan Kardec coloca as características do homem de bem. E num parágrafo ele fala assim: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então um dia nós vamos chegar lá, vem todos, falou todos, gente, todos. Até no vizinho chato, naquele familiar que a gente engole seco, em todos, não é? Eu acho que é no livro Boa Nova, que eu não tenho certeza, que tem aquela passagem que Jesus pede a Pedro que vá na casa de um determinado judeu para ajudar lá a filha desse judeu. E Pedro vai, né? E chega lá, ele vê uma situação, porque o pai tem uma vida irregular, o irmão parece que bebe, todo mundo na casa tem problema. E ele volta para Jesus e volta com esse discurso: mas Senhor, o senhor não sabe, cheguei lá, um não me tratou direito, o outro estava embriagado, o outro tem uma vida irregular e não fui bem atendido. E aí Jesus diz para ele: mas Pedro, eu sabia de tudo isso, mas eu pedi, né, para você ir lá dar a sua contribuição, mas eu sei o que lá acontece. Então, por que a gente está lembrando disso? Porque para ajudar alguém, né, seja na oração, seja no passe, não é, um doente, uma visita que a gente vai fazer a um doente no hospital, não ficar, né, querendo saber o porquê, o que aconteceu, por que foi isso, por que se deu aquilo, porque se a pessoa está lá, ela está necessitada, não está? Então, se você vai para contribuir, que a gente não tenha esse hábito, né, esse hábito nocivo de ficar indagando e querendo saber o porquê, a causa, porque isso não é saudável. O que nos interessa é saber que a pessoa está naquela fase necessitando e nós estamos, de alguma maneira, podendo contribuir com algo de bom. Isso é o que importa, e Deus sabe de tudo, né? Por isso que meu irmão fala: Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. A gente tem que pensar nisso, é um ditado popular, mas realmente, né? A gente faz o que pode e entrega o resto para Deus. É isso que... Essa é um recado importante então, aqui do André Luiz pra gente. Conseguimos terminar mais um parágrafo. Lembrando que a gente não está somente lendo, sempre lembrando isso, nós procuramos estudar um pouco, né? Claro que pelo rádio, pela radiofonia, não é a mesma coisa que fosse pessoalmente, mas mesmo assim a gente procura ver os detalhes, porque em cada parágrafo, em cada linha, tem um ensinamento aqui para nós, né? Subliminarmente. Eita, isso, saiu. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de todos. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.